Sabe aquela sensação? Coração batendo a mil, mão suando frio, bem na hora daquela apresentação importante ou de uma conversa difícil? Pois é, a famosa ansiedade de desempenho. E o que a gente sempre escuta? Ah, respira fundo, fica calmo. Mas e se esse conselho estiver totalmente errado? Pois é, e se essa ideia de se acalmar estiver, na verdade, mais atrapalhando do que ajudando, o que a ciência está mostrando é que existe um caminho, olha, completamente diferente e o mais incrível, muito mais eficiente para a gente lidar com toda essa energia. E é aqui que o jogo vira. A chave, segundo a pesquisa, é a seguinte: em vez de tentar se acalmar, o melhor caminho pode ser ficar entusiasmado. Percebe a mudança? A ideia não é lutar contra essa energia, mas sim abraçar ela. É sobre transformar a ansiedade num superpoder, de verdade. Ok, mas como a gente faz isso na prática? Para entender, a gente precisa dar um passo para trás, lá no passado. Porque, veja bem, a ansiedade não é um defeito de fábrica, sabe? Pelo contrário, ela é uma das ferramentas de sobrevivência mais antigas e, olha, mais poderosas que a evolução nos deu. Na sua essência, a ansiedade é um mecanismo de adaptação. Pensa nela como se fosse o sistema de alarme do nosso corpo. Ele dispara e prepara tudo para a gente entrar em ação quando percebe um perigo. É uma parte fundamental da nossa biologia, não uma falha no sistema. Tá, mas se ela é tão útil, por que hoje em dia ela parece um problema tão grande? A resposta está no que os cientistas chamam de hipótese do desajuste. Pensa só, nosso alarme foi programado para perigos reais, físicos, tipo dar de cara com um predador. Só que hoje ele dispara para ameaças abstratas, como uma prova ou um prazo de trabalho. E o pior, para o nosso corpo dá na mesma, a reação é idêntica. E quando esse alarme toca, o corpo inteiro entra em modo de alerta máximo. O coração dispara, a respiração fica mais rápida. Nada disso é por acaso, viu? É o nosso corpo se preparando para ter o melhor desempenho possível. É literalmente o tal do superpoder sendo ativado. Beleza, isso tudo nos leva a uma pergunta-chave. Como é que toda essa energia afeta a nossa performance? Acontece que existe um ponto de equilíbrio, sabe? Um ponto ideal que é explicado por um princípio científico bem conhecido. É aí que entra a chamada lei de Yerkes-Dodson. Imagina assim, um pouquinho de pressão deixa a gente mais ligado, mais focado. Ajuda, mas se a pressão aumenta demais, passa de um certo ponto, a gente fica sobrecarregado e o desempenho, cai lá embaixo. O segredo é achar esse meio termo. Olha só como funciona na prática. Pouca energia, a gente fica no tédio, o desempenho é ruim. Energia demais, a gente se sente sobrecarregado, perdido. O ouro tá ali, bem no meio. Essa é a zona de performance máxima. O lugar onde a ansiedade vira produtividade. Agora, a parte mais fascinante de tudo isso é que o que define se a gente vai ter sucesso ou fracassar não é o estresse em si, mas a forma como a gente enxerga ele. A nossa percepção é a chave de tudo. A ciência até tem nome para isso. Eustresse, que é o estresse do bem, aquele que nos move, e o distresse, o estresse ruim, que paralisa. A grande diferença? O eustresse acontece quando a gente vê a situação como um desafio, uma oportunidade. Já o distresse é quando a gente vê como uma ameaça. A situação pode ser exatamente a mesma. O que muda é a nossa lente. Então, beleza? Se o segredo está na percepção, como é que a gente faz para virar essa chave? Bom, é hora de abrir a nossa caixa de ferramentas cognitivas e aprender a transformar uma ameaça num desafio. E aqui entra uma descoberta sensacional da pesquisadora Alison Wood Brooks, de Harvard. O que a pesquisa dela mostrou é o seguinte: tentar se acalmar é quase uma batalha perdida, porque a gente está tentando ir de um estado de alta energia para um de baixa energia. É difícil, mas transformar a ansiedade em entusiasmo, isso é muito mais fácil, porque os dois são estados de alta energia. A gente não luta contra a correnteza, a gente só muda a direção dela. E um método para fazer isso é surpreendentemente simples. São 3 passos. Primeiro, perceba os sinais no seu corpo, o coração acelerado. Segundo, em vez de pensar, estou ansioso, mude a etiqueta na sua mente para, estou entusiasmado. E terceiro, e isso é importante, fale em voz alta. Dizer, eu estou entusiasmado, ajuda a firmar essa nova interpretação e, de fato, melhora a performance. Mas é bom saber que existem ferramentas diferentes para momentos diferentes. Essa de reavaliar a ansiedade para entusiasmo é ótima para ser usada antes da emoção tomar conta. Agora, se a emoção já está ali, presente, aí entram outras técnicas, como o mindfulness, que ensinam a gente a observar o sentimento, a aceitar, sem se afogar nele. Uma não anula a outra, elas se complementam. Ok, mas não é só um jogo mental, não. O nosso corpo também é um aliado incrível para a gente aprender a regular toda essa energia da ansiedade. E com que rapidez uma atitude física pode fazer a diferença? Bom, a ciência mostra que os efeitos de um exercício para combater a ansiedade podem começar a aparecer em, pasmem, apenas 5 minutos. O movimento físico ajuda de várias formas. Libera endorfina, melhora o sono,
Mas o principal, talvez, seja que ele dá uma vazão para toda aquela energia que o corpo acumulou. É como se ele completasse o ciclo de luta ou fuga, sabe? Ele gasta aquela energia, libera a tensão e ajuda a gente a voltar para o equilíbrio. E por último, uma ferramenta poderosa para quando a ansiedade vem daquela sensação de é coisa demais para fazer. A resolução estruturada de problemas. Ela pega aquela preocupação gigante e abstrata e quebra em passinhos pequenos e concretos. Isso devolve pra gente a sensação de controle, que é justamente o que a ansiedade tira. Então, no fim das contas, a grande lição é esta. O objetivo nunca foi e nem deveria ser eliminar a ansiedade. Isso seria como tentar mandar o mar parar de ter ondas. A verdadeira habilidade está em aprender a surfar nessas ondas, a usar a força delas para nos impulsionar para frente. Quando a gente aprende a usar essas ferramentas, a gente deixa de ser refém da nossa própria biologia e passa a ser o arquiteto da nossa experiência. A ansiedade para de ser uma barreira e vira combustível. Então a pergunta que fica não é se vamos sentir ansiedade, porque isso vai acontecer. A pergunta é o que vamos fazer com toda essa energia.